Você já parou para pensar se tem momentos em que ele simplesmente lembra de você, do nada? Tipo assim, você tá aí vivendo seu dia e, sem motivo claro, vem aquela sensação estranha de que ele pensou em você. E sabe o que é mais curioso? Muitas vezes isso não é coisa da sua cabeça, porque quando um homem começa a pensar em você de verdade, isso transborda no comportamento dele, mesmo sem ele perceber. Ele faz pequenas coisas, quase invisíveis, mas que entregam exatamente o que está acontecendo agora, naquele momento. E hoje eu vou te mostrar como identificar esses sinais. Porque quando ele faz isso, não é coincidência. É porque você já está passando pela mente dele agora. E o que eu vou te mostrar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga o comportamento dele, porque você vai começar a identificar em tempo real quando ele está pensando em você, mesmo sem nenhuma mensagem, mesmo em silêncio. Você vai entender exatamente quais atitudes entregam isso, por que isso acontece e, principalmente, como perceber esses sinais antes mesmo dele admitir qualquer coisa. E quando você entende isso, você deixa de viver na dúvida e passa a ter clareza sobre o lugar que você ocupa na mente dele. Agora, ele aparece do nada, com uma mensagem simples, e é exatamente isso que mais te confunde. Porque não tem contexto, não tem construção, não tem algo que justifique aquele contato naquele momento. Você está vivendo o seu dia, focada em outras coisas, e de repente ele surge. Pode ser uma mensagem curta, algo básico, até algo que parece sem importância. Mas o que importa não é o conteúdo, é o momento. Porque esse tipo de atitude quase nunca é planejado. Não é algo que ele pensou durante horas, não é algo que ele estruturou, é impulso. E impulso vem de pensamento recente. Outro ponto importante é que muitas vezes essa mensagem não vem carregada de emoção explícita. Ele não chega dizendo o que sente, não entra em algo profundo. Ele vem leve. E isso faz parecer que não tem importância, mas tem. Porque quando um homem não está pensando em você, ele simplesmente não sente essa necessidade de aparecer. Ele segue o dia dele, continua a rotina, não existe esse movimento repentino. Mas quando você surge na mente dele, algo ativa. E esse algo faz ele agir, mesmo que de forma simples. Outro detalhe importante é que esse tipo de contato acontece em momentos inesperados. Não é sempre nos horários normais, não segue padrão, porque não vem da rotina, vem da mente. Ele lembrou, sentiu, e no mesmo instante surgiu a vontade de falar com você. E muitas vezes ele nem percebe isso conscientemente. Ele só age, só manda, só aparece, como se fosse algo automático. Outro ponto essencial é que essa atitude também revela uma quebra de controle. Porque mesmo que ele seja alguém mais contido, mais racional, mais fechado, quando o pensamento vem com certa intensidade, ele escapa. E essa mensagem é exatamente isso, um pequeno vazamento do que estava acontecendo dentro dele naquele momento. Não é sobre o que ele disse, é sobre o fato de ele ter aparecido. E aqui está o ponto mais importante. Quando um homem aparece do nada, sem motivo claro, com uma mensagem simples, não é sobre o que ele escreveu, é sobre o que aconteceu antes disso. Porque ninguém surge assim sem que algo tenha sido ativado dentro. E na maioria das vezes, esse algo é você passando pela mente dele naquele exato momento. E quando você começa a enxergar isso, você entende que esses contatos do nada não são aleatórios, são sinais. Ele visualiza, mas não responde imediatamente. E isso, no começo, parece desinteresse. Parece que ele não se importou o suficiente para responder na hora, que viu e deixou para depois, como se você não fosse prioridade naquele momento. Mas, na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. Porque quando um homem visualiza e não responde na hora,
Não é porque ele não pensou em você, é porque pensou mais do que deveria e tentou se controlar. Outro ponto importante é que esse comportamento não acontece com qualquer pessoa. Quando a conversa é leve, quando não existe envolvimento, ele responde de forma automática, sem pensar muito. Mas quando você já ocupa um espaço maior na mente dele, a resposta deixa de ser simples. Ele lê, sente algo, pensa no que responder, avalia, mede e nesse processo trava, não porque não quer responder, mas porque aquilo deixou de ser algo leve para ele. Outro detalhe importante é o tempo. Não é um atraso qualquer. É um intervalo que mostra que algo aconteceu ali dentro. Ele viu, absorveu, pensou e decidiu esperar. E essa espera não é desinteresse, é contenção. Ele está tentando não reagir no impulso, tentando não demonstrar demais, tentando manter o controle da situação. Só que esse controle já mostra exatamente o contrário do que parece. Ele está envolvido. Outro ponto essencial é que muitas vezes ele volta depois como se nada tivesse acontecido. Responde normal, leve, como se tivesse apenas se ocupado. Mas no fundo, aquele tempo de silêncio foi cheio de pensamento. Ele revisitou a conversa, releu, imaginou respostas e só depois decidiu falar. E isso mostra que você não passou batida. Você ficou ali, ocupando espaço na mente dele, mesmo sem ele responder na hora. Outro ponto importante é que o homem que não está pensando em você não faz isso. Ele não lê e segura. Ele responde rápido ou simplesmente ignora de vez. Não existe esse meio termo de ver e ficar ali, processando. Mas o homem que está com você na cabeça, esse sente o impacto da mensagem. E justamente por isso não reage imediatamente. E aqui está o ponto mais importante. Quando ele visualiza e não responde na hora, não é ausência, é excesso. É pensamento demais acontecendo ali dentro. É emoção sendo filtrada, é tentativa de controle. Porque se fosse indiferente, seria simples. Mas quando não é simples, é porque você já está ocupando um espaço maior do que ele gostaria de admitir. E quando você entende isso, você começa a enxergar que até o silêncio dele, nesses momentos, é sinal de que você está passando pela mente dele agora. Ele entra e sai do contato, sem explicação. E isso é o tipo de comportamento que mais bagunça a sua cabeça. Porque parece instável, parece confuso, parece até falta de interesse em alguns momentos. Ele aparece, puxa uma conversa, demonstra presença e, de repente, some. Como se algo tivesse mudado no meio do caminho. E você fica tentando entender o que aconteceu. Mas na maioria das vezes não foi algo externo, foi algo interno. Outro ponto importante é que esse movimento não é aleatório. Ele surge justamente quando o pensamento vem com mais força. Ele lembra de você, sente vontade de falar, entra em contato, mas conforme a conversa avança ou conforme ele percebe o impacto disso, algo nele tenta frear. E é aí que ele recua. Não porque deixou de pensar em você, mas porque pensou demais e tentou se controlar. Outro detalhe importante é que esse entra e sai revela um conflito, porque uma parte dele quer manter o contato, quer se aproximar, quer continuar aquela conexão, mas outra parte tenta segurar, tenta não deixar isso crescer. E esse conflito se transforma em comportamento. Ele começa, mas não sustenta. Ele se aproxima, mas não permanece. E isso não é indecisão simples. É alguém lidando com algo que ainda não conseguiu equilibrar. Outro ponto essencial é que esse padrão tende a se repetir. Não é algo isolado. Em diferentes momentos, você percebe o mesmo movimento. Ele surge, cria proximidade e depois diminui ou desaparece. E isso mostra que não é falta de interesse, é excesso de pensamento sem controle total. Porque o homem que não está pensando em você não entra nesse ciclo. Ele não inicia contato só para sair depois. Ele simplesmente não inicia.
Outro ponto importante é que muitas vezes esse afastamento vem acompanhado de silêncio, mas não de esquecimento. Ele pode não estar falando com você naquele momento, mas continua pensando, revisitando o que foi dito, avaliando o que está acontecendo. E isso mantém você ativa dentro da mente dele, mesmo quando ele não está presente externamente. E aqui está o ponto mais importante. Quando ele entra e sai do contato sem explicação, não é ausência de pensamento, é excesso. É alguém que lembrou de você, sentiu vontade de se aproximar. Mas, ao perceber o impacto disso, tentou se controlar. Porque, quando o sentimento ainda está sendo segurado, esse tipo de comportamento aparece. E quando você entende isso, você começa a enxergar que até essa instabilidade é um sinal de que você está passando pela mente dele mais do que ele gostaria de admitir agora. Ele muda o tom do nada. E isso é uma das coisas mais sutis, mas ao mesmo tempo mais reveladoras. Porque no meio de uma conversa normal, leve, até previsível, de repente algo muda. O jeito que ele responde, a forma como ele fala, a energia da mensagem fica diferente. Pode ficar mais atento, mais próximo, mais envolvido, ou até mais contido, mais sério. Mas muda, e essa mudança não vem de fora, vem de dentro. Outro ponto importante é que essa virada de tom não acontece por acaso. Ela surge exatamente no momento em que algo dentro dele ativa. Pode ser algo que você disse, uma palavra, um detalhe, ou até algo que ele mesmo pensou enquanto conversava com você. E naquele instante, você deixa de ser apenas uma conversa comum e passa a ocupar um espaço emocional mais forte. E isso altera o comportamento dele. Outro detalhe importante é que muitas vezes ele nem percebe essa mudança. Para ele, parece natural. Mas, para quem está atento, fica claro. Porque o padrão quebra, ele sai daquele modo automático e entra em um estado mais presente, mais conectado. Isso mostra que, naquele momento, você não estava só ali na conversa, você estava na mente dele de forma mais intensa. Outro ponto essencial é que essa mudança pode ir para dois lados. Às vezes ele se aproxima mais, demonstra mais atenção, mais cuidado, e em outros momentos ele pode até parecer mais travado, mais contido. E isso acontece porque o pensamento não vem sozinho. Ele vem acompanhado de emoção. E quando a emoção aparece, ele reage, seja se aproximando mais ou tentando se controlar. Outro ponto importante é que o homem que não está pensando em você não muda assim. Ele mantém o mesmo padrão, a mesma energia, a mesma forma de falar do início ao fim. Não existe essa oscilação, essa quebra, mas o homem que tem você na mente naquele momento, esse muda, porque algo dentro dele foi ativado. E aqui está o ponto mais importante. Quando o tom muda do nada, não é aleatório, é reação. É o momento em que você deixou de ser apenas uma interação e passou a ser um pensamento mais presente, mais intenso, porque a mente dele mudou de lugar e o comportamento acompanhou. E quando você entende isso, você começa a enxergar que até essas pequenas mudanças de energia são sinais de que você está passando pela mente dele agora, mesmo que ele não diga uma palavra sobre isso. Ele responde mais rápido em certos momentos. E isso é o tipo de detalhe que muita gente ignora, mas que revela muito mais do que parece. Porque não é sobre ele sempre responder rápido, é sobre quando ele responde rápido. Existem momentos específicos em que o tempo de resposta muda completamente. Você manda algo e quase imediatamente ele está ali, presente, atento, disponível, como se estivesse esperando. E isso não acontece por acaso. Outro ponto importante é que essa rapidez não vem da rotina, vem do pensamento. Porque na maioria dos dias, cada um está vivendo a própria vida, ocupado com outras coisas, seguindo o fluxo normal. Mas quando você aparece na mente dele naquele momento, a prioridade muda
Ele vê, reage e responde quase no mesmo instante. Não porque decidiu fazer isso conscientemente, mas porque você já estava ali, ocupando espaço na cabeça dele. Outro detalhe importante é que essa resposta rápida vem carregada de energia. Não é só o tempo, é a presença. Ele responde com mais atenção, com mais envolvimento, com mais intenção. E isso mostra que não foi apenas um reflexo automático. Foi uma reação a algo que já estava acontecendo internamente. Ele já estava pensando em você. E a sua mensagem só ativou aquilo que já estava ali. Outro ponto essencial é que esse comportamento não é constante. E é exatamente isso que torna ele tão revelador. Porque se fosse sempre rápido, seria padrão. Mas como acontece em momentos específicos, isso mostra que existe algo por trás. Existe um gatilho interno que faz ele reagir de forma diferente naquele instante. E na maioria das vezes, esse gatilho é você passando pela mente dele naquele exato momento. Outro ponto importante é que o homem que não está pensando em você não tem essa variação. Ele responde quando pode, quando vê, sem essa urgência emocional. Não existe esse agora tão forte. Mas o homem que tem você na mente, esse responde rápido quando o pensamento está ativo. Porque naquele instante, você não é só mais uma conversa. Você é o foco. E aqui está o ponto mais importante. Quando ele responde rápido em momentos específicos, não é só disponibilidade, é conexão momentânea. É o reflexo de um pensamento que já estava acontecendo antes mesmo da sua mensagem chegar. Porque ninguém reage assim, com essa rapidez e presença, sem que algo já tenha sido ativado por dentro. E quando você entende isso, você começa a enxergar que até o tempo de resposta dele pode ser um sinal claro de que você está passando pela mente dele agora. Ele testa a sua presença sem perceber. E isso acontece de um jeito tão sutil que, se você não estiver atenta, passa completamente despercebido. Não é um teste direto, não é algo que ele faz de forma consciente, mas pequenas atitudes que mostram que ele quer saber se você ainda está ali. Se ainda responde, se ainda reage, se ainda existe espaço. E isso diz muito mais do que parece. Outro ponto importante é que esse teste não vem em forma de grandes ações. Ele não pergunta diretamente, não deixa claro o que quer saber. Ele faz movimentos pequenos, uma mensagem simples, um comentário leve, uma interação quase neutra, mas que no fundo tem um objetivo: sentir a sua resposta, ver como você reage. Porque naquele momento você já está na mente dele. E isso ativa uma necessidade silenciosa de confirmar se a conexão ainda existe. Outro detalhe importante é que esse comportamento aparece principalmente quando ele está pensando em você com mais intensidade. Ele não faz isso o tempo todo, mas em momentos específicos, quando a lembrança vem mais forte, quando a saudade aparece, quando algo nele sente a sua ausência, ele busca uma forma de se aproximar, mesmo que seja de maneira indireta. E esse teste é exatamente isso, uma tentativa de se reconectar sem se expor demais. Outro ponto essencial é que muitas vezes ele nem entende que está fazendo isso. Para ele, parece algo simples, quase automático. Mas na prática, é uma resposta emocional. Porque ninguém testa a presença de alguém que não está passando pela mente. Esse tipo de comportamento só aparece quando existe algum nível de envolvimento, quando existe interesse ativo, quando existe pensamento recorrente. Outro ponto importante é que a forma como você responde influencia diretamente o que acontece depois. Porque quando ele percebe que você está ali, que responde, que reage, isso reforça a conexão. E quando não percebe isso, algo nele também muda. E isso mostra que esse teste não é vazio, ele tem impacto, porque está ligado ao que ele está sentindo naquele momento. E aqui está o ponto mais importante.
Quando ele testa a sua presença sem perceber, o que você está vendo não é só uma ação, é uma confirmação emocional. É alguém que pensou em você, sentiu a sua falta de alguma forma e precisou verificar se você ainda está ali, porque o pensamento não ficou só dentro, ele virou comportamento. E quando você entende isso, você começa a enxergar que até esses pequenos testes são sinais claros de que você está passando pela mente dele agora, mesmo sem ele admitir isso. Ele fica online e não fala nada. E isso é um dos sinais mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais reveladores. Porque parece ausência, parece desinteresse, mas muitas vezes é exatamente o contrário. Ele está ali, presente, olhando, talvez até esperando, mas não dá o primeiro passo. E isso não acontece por acaso. Outro ponto importante é que esse comportamento surge justamente quando o pensamento está ativo. Ele entra, vê se você está online, observa, talvez até abre a conversa, mas trava. E esse travar não é vazio, é excesso, porque naquele momento você não é só mais uma pessoa ali. Você é alguém que já mexe com ele, e isso muda tudo. Porque quando existe emoção envolvida, até algo simples como mandar uma mensagem deixa de ser automático. Outro detalhe importante é que esse ficar online sem falar geralmente vem acompanhado de repetição. Não é só uma vez. Ele entra, sai, volta, permanece por um tempo maior do que o normal. Como alguém que está ali, mas sem saber exatamente como agir. E isso mostra que não é distração, é presença com intenção contida. Outro ponto essencial é que muitas vezes ele está pensando no que dizer. Não é que ele não tenha vontade de falar, é que ele está tentando escolher como. Ele pensa em puxar assunto, em retomar algo, em aparecer de alguma forma, mas ao mesmo tempo tenta se controlar. E esse conflito cria exatamente esse comportamento. Ele fica, mas não fala. Outro ponto importante é que o homem que não está pensando em você não faz isso. Ele não entra e fica ali sem motivo. Ele passa rápido, responde outras coisas, segue a rotina. Não existe essa permanência silenciosa. Mas quando você está na mente dele naquele momento, ele para, ele observa. Ele sente, mesmo sem agir. E aqui está o ponto mais importante. Quando ele fica online e não fala nada, não é ausência, é presença contida. É alguém que pensou em você, que sentiu vontade de se aproximar, mas decidiu segurar. Porque, naquele instante, você não é indiferente. Você é impacto. E quando você entende isso, você começa a enxergar que até esse silêncio, esse não falar, pode ser um dos sinais mais claros de que você está passando pela mente dele agora. Ele reage a algo seu, horas depois. Isso à primeira vista parece atraso, desinteresse, falta de prioridade, como se ele tivesse visto e simplesmente deixado para lá. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece, porque quando um homem reage depois de horas, muitas vezes é porque você voltou na mente dele de novo. Outro ponto importante é que esse tipo de reação não vem no momento em que você postou, não vem quando seria natural. Vem depois, em um horário completamente diferente, sem conexão aparente com o momento inicial. E isso revela algo muito específico. O pensamento não foi contínuo, foi recorrente. Ele pode até ter visto antes, pode até ter passado por aquilo, mas, em algum momento depois, você voltou para a mente dele. E foi aí que ele agiu. Outro detalhe importante é que essa reação tardia vem carregada de intenção. Porque não foi impulso imediato, foi retorno de pensamento. Ele lembrou, revisitou, talvez até abriu de novo, olhou com mais atenção e decidiu interagir. E isso mostra que você não passou despercebida. Pelo contrário, você permaneceu ali,
ocupando espaço mesmo depois que o momento já tinha passado. Outro ponto essencial é que esse comportamento também revela algo sobre o impacto que você causa. Porque o que é leve passa rápido, o que não tem importância não volta. Mas aquilo que marca, aquilo que fica, reaparece. E quando reaparece, gera ação. Mesmo que seja horas depois, mesmo que pareça fora de tempo, existe um motivo, e esse motivo é interno. Outro ponto importante é que o homem que não está pensando em você não faz isso. Ele vê, passa, esquece. Não existe esse retorno, não existe esse voltar depois. Mas o homem que tem você na mente, esse revisita. Ele pode até não reagir na hora, mas quando você volta para a cabeça dele, ele não segura, ele interage. E aqui está o ponto mais importante, quando ele reage a algo seu, horas depois, não é atraso, é retorno emocional. É o reflexo de um pensamento que voltou, de uma lembrança que reapareceu, de algo que não ficou no passado, ficou ativo. Porque o tempo da reação não importa, o que importa é o motivo. E quando você entende isso, você começa a enxergar que até essas respostas fora de hora são sinais claros de que você está passando pela mente dele agora, mesmo quando parece que não. E então você chega no ponto onde tudo deixa de parecer coincidência e começa a fazer sentido. Ele surge justo quando você pensou nele. E isso é o que mais mexe com você, porque não é só ele aparecer, é o momento. Você lembra dele, pensa nele por um instante, e pouco depois ele aparece. Uma mensagem, uma interação, um sinal qualquer, e isso acontece mais de uma vez. E aí surge a dúvida, será que é só coincidência? Ou existe algo além disso? Outro ponto importante é que esse tipo de conexão não vem da lógica, vem da frequência emocional. Porque quando duas pessoas criam um vínculo mais profundo, o pensamento deixa de ser isolado. Existe uma troca sutil acontecendo. Você pensa, ele sente, ele lembra, você percebe, e mesmo sem contato direto, algo continua acontecendo ali. Não é algo que ele planejou, não é algo que você controlou, mas acontece. Outro detalhe importante é que esse tipo de sincronia aparece justamente quando o vínculo não foi quebrado de verdade. Quando ainda existe algo ativo, quando ainda existe conexão emocional, quando nenhum dos dois conseguiu se desligar completamente, esses encontros de pensamento começam a acontecer. Você pensa nele e, de alguma forma, isso ativa algo do lado dele também. E isso gera ação. Outro ponto essencial é que isso não acontece com qualquer pessoa. Você não pensa em qualquer pessoa e ela aparece. Isso acontece quando existe história, quando existe impacto, quando existe algo que ficou aberto. Porque o que é superficial não cria esse tipo de ligação, mas o que marca continua se manifestando, mesmo sem presença constante. Outro ponto importante é que muitas vezes ele também sente isso, mas não entende. Ele só percebe que do nada lembrou de você, sentiu vontade de falar e agiu, sem saber que do seu lado você já tinha pensado nele minutos antes. E isso cria essa sensação de algo maior acontecendo. E aqui está o ponto mais importante. Quando ele surge justo depois que você pensou nele, não é apenas coincidência, é conexão ainda ativa. É o reflexo de algo que não foi desligado, de algo que continua existindo entre vocês, mesmo no silêncio. Porque quando o vínculo é real, ele não depende só de presença física, ele aparece em momentos assim. E quando você entende isso, você começa a enxergar que esses encontros não são aleatórios. São sinais de que naquele momento vocês dois estavam no mesmo lugar, na mente um do outro. E talvez o que mais tenha te confundido até agora foi achar que tudo isso era coincidência, quando na verdade muitas vezes é conexão.
Só que existe algo ainda mais importante do que entender quando ele pensa em você. É entender o que faz isso acontecer. Porque não é só sobre ele. É sobre o que você desperta, o tipo de energia que você cria e por que alguns homens simplesmente não conseguem tirar você da mente, mesmo quando tentam. E é exatamente por isso que eu deixei um teste rápido que pode te mostrar algo que muda completamente o jogo. Um teste que revela o seu padrão emocional, o que você ativa nos homens e por que certas conexões acontecem com tanta força. E quando você entende isso, você para de viver na dúvida e começa a enxergar com clareza o lugar que você ocupa na mente dele. Se você quer descobrir isso, esse teste está no primeiro comentário fixado.